Oiê, meu nome é Paula Sekoski e vem comigo aprender a fazer esta base quadrada perfeita para todos os seus trabalhos com o fio poly da Fisher. Para a nossa videoaula de hoje, iremos utilizar uma agulha de crochê 5 mm, uma agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, isqueiro, uma tesoura e o fio poly da Fisher. O fio poly é um fio 100% poliéster, muito macio de trabalhar. Ele tem um rendimento ótimo de 200 metros e ele tem 5 mm de espessura. Eu gosto muito de trabalhar com ele e recomendo para todas as minhas alunas. Para começar a nossa base quadrada, eu vou fazer um anel mágico aqui, que eu já expliquei mais a fundo no primeiro vídeo. Para ficar direitinho, eu tenho que puxar bem essa alcinha aqui antes de dar a volta, porque ela precisa ficar bem folgada, tá? Que ela vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Agora eu preciso ter 6, eu já tenho 1, vou fazer mais 5. Se tu não conseguir soltar o teu ponto, tu pode fazer essa primeira carreira com uma agulha maior, uma 5,5 ou uma 6. 4, 5. Feito aqui, tenho os 6 pontos, contando com essa primeira correntinha que a gente fez lá no início. Vou fechar o meu anel mágico e para garantir que não vai apertar essa alcinha aqui, eu vou colocar a minha agulha bem aqui no meio e aí eu vou fechar. Porque quando a gente fecha, aquela primeira correntinha ali, ela tende a apertar. Então eu coloco a minha agulha ali para eu conseguir deixar ela mais solta. Agora eu vou fazer aquele mesmo fechamento do vídeo anterior, puxo aqui o fio, entro no primeiro ponto que tem aqui, ó, as duas alcinhas de cima, não nesse, no seguinte. Puxo a alcinha lá para trás. Vou passar aqui, ó, a minha primeira carreira por dentro. Tiro aqui o fio do anel mágico. E eu vou puxar esse fio para fechar essa alcinha aqui. E aí eu puxo esse fio do novelo. Agora, como a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, eu vou entrar aqui, ó, bem no meio daquele primeiro ponto lá. Entro aqui e já puxo uma corrente. Nessa segunda carreira, a gente tem que ter 2 pontos baixos para cada um de base, tá? Então, eu tô fazendo ponto baixo centrado, então não vou pegar aqui nas duas alcinhas de cima, vou pegar aqui, ó, bem no meio das duas perninhas. Vou fazer 2 pontos para cada ponto de base. Finalizei aqui os meus 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer o mesmo fechamento. Puxo aqui. Tenho aquela corrente, que é o meu primeiro ponto baixo, né? Entro no segundo, de trás para frente. Pego a alcinha e levo lá para trás. Agora eu vou passar aqui a minha peça por dentro dessa alcinha. Tiro aqui o fio do anel mágico. E novamente, eu tenho a alcinha aqui e eu tenho o fio passando por dentro dela. Eu vou puxar primeiro esse aqui da direita para fechar essa alcinha aqui. E aí eu vou puxar o fio da esquerda. Aqui, mesmo sendo uma base quadrada, a gente começa
com 2 carreiras redondas. Na terceira, que eu vou fazer agora aqui, a gente começa a fazer para ela ficar quadrada, tá? Então, vou entrar aqui no meu primeiro ponto, puxo aqui o fio, e eu vou fazer 2 pontos sozinhos. Fiz o primeiro, vou fazer aqui o segundo, e um quadrado ele tem 4 cantos, né? Então, aqui no próximo ponto, eu vou fazer o primeiro canto. Eu puxo aqui um ponto baixo, faço uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer 2 pontos baixos sozinhos, 1, 2, e mais um canto. Puxo aqui um ponto baixo, uma corrente, pode fazer ela mais soltinha, e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Faço 2 sozinhos. E mais um canto. Um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Ó, já tá começando a dar para ver que ele tem os cantinhos, né? Faço mais 2 pontinhos baixos aqui. E no último ponto vou fazer outro canto. Ó, ainda não tá bem quadrado, mas já dá para ver um pouquinho melhor, que ele não tá mais redondo. Faço o fechamento de novo. Vou iniciar aqui a outra carreira. E vou fazendo pontos baixos até chegar naquele espacinho de uma corrente da carreira anterior. Agora, para a base ficar mais quadrada ainda, eu vou trabalhar aqui nesse espacinho de corrente da carreira anterior, vou fazer um meio ponto alto, uma corrente mais soltinha e um ponto baixo aqui, tudo dentro desse espaço. Aí sigo fazendo pontos baixos centrados até o próximo espaço. Aqui, ó, tem mais um espacinho de corrente, vou fazer meio ponto alto, uma corrente mais larguinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui. Volto a fazer pontos baixos centrados. Novamente, meio ponto alto, uma corrente mais folgada e um pontinho baixo. E agora vocês podem ver que o meu quadrado já está tomando forma. As próximas carreiras vão ser a mesma coisa. Fazer aqui o fechamento.
E agora eu vou sempre fazer a mesma coisa. Começo aqui, ó, corrente, e vou fazendo pontos baixos centrados. Aqui onde tem o ponto meio alto, eu vou entrar aqui embaixo, no meio das perninhas do ponto, para o ponto de cima ficar centrado também. E aqui no espaço de corrente, faço meio ponto alto, uma corrente e um ponto baixo. E sigo com pontos baixos centrados até o próximo canto. Vocês têm que cuidar muito para não perder esse meio ponto alto, porque pode acontecer de acabar pulando e já ir direto aqui para o espaço, mas tem que fazer aqui o ponto baixo centrado no meio ponto alto. E aí eu entro aqui no espacinho de uma corrente. E aqui, ó, a minha base ela já tá bem quadradinha, bem retinha. Todas as carreiras vão ser assim, com um aumento só nos cantos de meio ponto alto, uma corrente mais soltinha e um ponto baixo. Meio ponto alto, uma corrente mais soltinha e um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até eu ter o tamanho que eu preciso. Só vai mudar aqui na última carreira que eu vou fazer agora com vocês. Faço novamente esse fechamento. Vamos fazer junto aqui a última carreira. Começo normal, aqui com ponto baixo, vou fazendo ponto baixo centrado até chegar lá na ponta. Faço aqui o meio ponto alto, o ponto baixo em cima do meio ponto alto. Agora um meio ponto alto. E aqui, ao invés de fazer uma corrente, eu vou fazer mais 2 pontos baixos aqui. E sigo fazendo pontinho baixo centrado. Essa última carreira a gente faz assim, para não ficar, tanto para não ficar um buraquinho aqui na quina, e também para eu poder fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui no final para poder subir a peça. Seja uma bolsa, seja um cesto, ou só um suplá, que tu quer fazer um acabamentozinho melhor. Finalizei aqui a minha última carreira. Como vocês podem ver, o meu quadradinho está bem perfeito, ele não fica arredondado, ele também não fica ondulado, ele fica bem retinho. E deixa eu mostrar para vocês por que a gente faz aquele fechamento diferente do normal. Porque esse outro fechamento, ele fica mais discreto que o outro, que fica aquelas alcinhas aqui, que a gente pode ver direitinho onde foi que terminou a carreira. Esse aqui, se tu olhar bem, ainda dá pra ver
onde que é o final da carreira, mas ele fica mais discreto que o outro fechamento. Para fazer o acabamento, eu vou pegar aqui e eu vou dar 5 voltas aqui ao redor da minha peça para fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um acabamento invisível, vou puxar aqui todo o fio para fora. Pego uma agulha de tapeçaria. E como vocês podem ver aqui, aquela minha corrente inicial, ela não tem as duas alcinhas aqui de cima, então a gente vai simular elas. Tirou todo o fio para fora, entra aqui embaixo das duas alcinhas do ponto seguinte, puxa todo o fio. E aqui, ó, deixa eu chegar bem perto para vocês verem. O meu fio aqui, ele tá saindo no meio desse ponto, né? Então é aqui que eu vou entrar e vou levar ele lá para trás para fazer a outra alcinha que falta. Agora é só ajeitar aqui e ó, ele fica bem perfeitinho. Agora, para fazer a carreira de ponto baixíssimo, eu vou entrar aqui, ó, no ponto anterior, pegando as duas alcinhas, e vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta para finalizar a minha base. Não apertem muito esses pontos baixíssimos, principalmente aqui no canto. No canto, tu tem que dar uma puxadinha para ele não ficar apertado, porque se ele ficar apertado, ele vai começar a deixar a peça arredondada, e a gente quer que ela fique bem quadradinha. Fiz toda a volta aqui de pontos baixíssimos, e agora eu vou fazer mais um acabamento invisível. Eu puxo aqui o fio para fora, pego a minha agulha de tapeçaria e vou entrar aqui no primeiro ponto baixíssimo. E aqui, ó, novamente, o meu fio, ele tá saindo de dentro desse ponto, então eu vou levar ele lá para trás. E agora a minha base está pronta, um quadrado perfeito e bem fácil de fazer. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar aqui o que vocês acharam dessa aula. Muito obrigada por assistir.